esta é uma noite especial. Sabe por quê? Porque o Brasil vai ganhar mais um apóstolo. Amém? Numa igreja que nós vivemos hoje, que se muda de igreja como se muda de roupa, nós perdemos os princípios básicos da paternidade. E uma das coisas que está sendo restaurada na igreja com o ministério apostólico é a paternidade. Uma igreja que estava órfã, uma igreja que faltava pai, dali a pouco está sendo restaurado através do apostólico esta paternidade. O pastor Jair, ele não vai precisar explicar para ninguém quem consagrou, porque o reconhecimento dele como apóstolo partiu exatamente da cobertura espiritual dele, que sou eu. Ele me pediu, ele só me fez um pedido, porque eu iria reconhecê-lo na conferência do Voo das Águias, que é um ambiente propício para uma consagração de apóstolo. Mas ele me fez um pedido: apóstolo, se o senhor vê em mim um apóstolo, eu gostaria de ser reconhecido na minha terra, com o meu povo e diante dos meus companheiros pastores. Amém? E por mais que eu seja muito durão, inflexível, eu disse, tá bom, fazer o quê? E chegamos neste dia. Eu o reconheço como um apóstolo. Ele tem os traços apostólicos. E a primeira característica de um apóstolo é que ele nunca quer para ele. Ele pensa no reino. Ele pensa nos outros. E isto é um traço marcante na vida do pastor Jair. Porque ele tem visão de reino. Se ele fosse pastor mesmo, por mais que eu ache ele muito pastorzão, mas ele pensaria só na igreja, porque o pastor ele é assim, ele pensa na igreja, mas ele pensa na cidade, ele pensa no reino. Mas você pode estar perguntando, você menos avisado e que não está acostumado com essa história de apóstolo, afinal de contas, que novidade é essa? Eu te falo que não é uma novidade, a coisa é muito mais velha do que nós pensamos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Capítulo 4, verso 11. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios já foi escrito há um bom tempo. Foi escrito depois da morte de Jesus. Foi escrito
depois de algum tempo da morte de Jesus. A igreja evangélica, infelizmente, na reforma em 1498 por Lutero, ela não reformou a ponto de voltar à origem da igreja primitiva, que os 5 ministérios eram normais e naturais dentro da igreja. Tinha apóstolos, tinha profetas, tinha evangelistas. E nós por muito tempo ficamos com os ministérios totalmente desaparecidos. Porque com a tomada da igreja pelo catolicismo, por Roma, infelizmente os 5 ministérios foram, bem dizer, acabados. Nós tínhamos apóstolos, tínhamos profetas, tínhamos todos, mas não reconhecidos, mas ocupando qualquer outro nome. Então, quando se extinguiu este tempo dos 5 ministérios na igreja, por volta do ano de 340, e veio surgir quando? Quando começou a se restaurar tudo. No Brasil, infelizmente, só veio ser restaurado há 10 anos atrás. Um pouquinho mais. Mas a maior prova que a igreja, ela nasceu com os 5 ministérios e deve continuar com os 5 ministérios, está exatamente aqui. Porque os 5 ministérios, ele tem uma função: preparar o corpo de Cristo, para que esse corpo seja ajustado e para que ele alcance a estatura de varão perfeito. Diga comigo assim: esse aqui é o mestre. O mestre é responsável para entrar na cuca dos outros. É o único que entra na cuca de todo mundo. Este daqui é o pastor, é o que tem a aliança com Deus para cuidar dos seus filhos. Este daqui, o maior de todos, o que mais aparece é o evangelista. É aquele que tem o ministério de sinais e maravilhas. É o ministério que mais aparece. Este daqui é o profeta. É o responsável para dar direção para a igreja. E esse daqui é o apóstolo, que é responsável de trazer o reino de Deus para a terra. Mas ao mesmo tempo, ele serve todos os outros 4 ministérios. Porque apóstolo foi feito por Deus para ser espetáculo para o mundo e para lavar o pé dos outros. Só para isso que servimos. O apóstolo, hierarquicamente, não está acima e não está abaixo. Todos os ministérios são serviços e todos estão no mesmo pé de igualdade perante Deus. Nós, que gostamos de cargos, que gostamos de status, é que prostituímos os ministérios. E a igreja, quando começou a surgir apóstolos, muitos começaram a assumir o apostolado como o quê? Como cargo, como hierarquia. E fizeram do apostolado um título. E ele não é um título. Os ministérios são serviços. E é para isso que nós estamos chamando esta noite o pastor Jair, para mais serviço. Ele não vai ganhar nada de bom, muito pelo contrário. Agora é que a coisa vai ficar feia. Agora é que ele vai trabalhar mais ainda. E para Paranaguá é muito importante, porque se resgata também nesta cidade o ministério apostólico. Significa que uma igreja apostólica, que não se chama Igreja Batista Betel, está se levantando apostolicamente. Mas se diz que a igreja de Paranaguá
também está se levantando apostolicamente. Porque o pastor Jair é o primeiro de muitos apóstolos que serão levantados nessa cidade. Por quê? Porque o apostolado e o profético são dois ministérios específicos de guerra. Eles são responsáveis para empunhar a espada e são responsáveis para retesar o arco. Sem esses dois ministérios, o profético e o apostólico, a igreja não tem capacidade de guerra. A igreja só tem capacidade de defesa. Mas restaurando e resgatando esses dois ministérios, nós damos à igreja a capacidade de ataque, de guerra. E nós sabemos que o reino é estabelecido à força. E se é estabelecido à força, significa que nós temos que ter ministérios feitos e forjados para guerra. E este é o apostólico e o profético. Então, para esta cidade também é o início de um novo tempo para a igreja. Porque ele nem será, pode ser o primeiro, mas não vai ser o último. E começa a se resgatar no seio desta cidade os 5 ministérios. Amém? Eu acho que vocês entenderam bem que os 5 ministérios é de Deus. Por mais que a igreja ficou com o véu do entendimento encoberto, mas ela está resgatando os 5 ministérios como parte da volta de Jesus, o apóstolo dos Jaremianda Handigiestes. Lomahati Handigias. Levante a sua mão. Sharamahas. Na autoridade que me foi dado em nome de Jesus, eu hoje reconheço o ministério apostólico sobre a tua vida. E venha o apostólico. Se abram agora a terra e o céu, e aonde você pisar, e aonde você entrar, e aonde você sair, a unção de governo, a unção apostólica esteja sobre a tua vida. Receba, receba, receba. Mulher, eu te chamei para estar do lado deste homem, e agora eu te dou força e te dou unção para mais esta etapa. Receba em nome de Jesus força, visão, revelação em nome de Jesus.